o hino de número 205, aleluia. 205 da nossa harpa cristã. Estou com esse hino na cabeça desde cedo. Glória a Deus. 205. Graça, graça. Aleluia. Então cantemos nesta noite, com alegria e com amor. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. A igreja, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu me lembro uma vez em que Paulo estava enfrentando um problema muito sério, e ele orou a Deus pedindo para que aquele problema fosse afastado. Aí Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta. Você que chegou aqui nesta noite com um problema, com uma situação difícil, que tem incomodado você, tem feito você chorar, tem feito você perder sono, tem preocupado a tua mente, o teu coração, deixa eu dizer para ti, confia em Deus, a graça do Senhor te basta. Aleluia, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Vamos cantar um hino novamente. 296, no jardim. Aleluia. 296 da nossa harpa cristã. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar,
e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. No jardim em constante oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia. Você já falou com o Papai do Céu hoje, através da oração? Você já orou hoje ao acordar? Já orou ao sair de casa? Já agradeceu a Deus pelo teu retorno? Você orou no momento de almoçar? Hein? Porque nós precisamos desses momentos com Deus. É isso que o hino fala. Às vezes a gente canta um hino da harpa na igreja, a boca está cantando o hino, mas o pensamento está em outro lugar. A gente tem que cantar vivenciando o hino, tá? A gente tem que fazer do hino a nossa oração. Aleluia. E o hino 296 fala de oração. Oração. O crente que não ora não tem vida com Deus. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Tá bom, meus amados? Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar 306, logo em seguida o irmão Emilton faz a leitura da palavra de Deus nesta noite. 306, a palavra de Deus é um tesouro. Aleluia. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de
farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Vamos ler em Salmos 112. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Senhor. Salmo 112 fala a respeito da felicidade daquele que teme a Deus. Amém? Vamos ler. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Meu Deus, meu Pai que está no céu, Deus eterno e santo, neste momento, meu Senhor, lemos a Tua palavra essa que fala da felicidade daqueles que temem ao Senhor, e nesta noite estamos na Tua presença mais uma vez, porque nós somos temente ao Senhor, porque nós queremos cada dia mais e mais estar próximo de Ti, porque nós sabemos que nós dependemos de Ti. Sem o Senhor em nossa vida, Deus, o que será de nós? Mas nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos ajuda, Deus, a continuar caminhando. Deus eterno e santo, que nesta noite o Teu agir, Senhor, venha a ser real em nosso meio, que Teu Espírito Santo possa falar aos corações nessa noite, que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, nos corações, fazendo, Papai querido, o Teu povo, cada dia mais e mais, ser temente ao Senhor. Olha para aquelas vidas, meu Pai, que não Te conhece, que ao ouvir, Senhor, da glória os hinos, a Tua palavra, possam ser tocadas através do Teu Espírito Santo. Deus eterno e santo, que nesta noite haja salvação, que nesta noite haja libertação, que nesta noite, Senhor da glória, o Teu nome possa ser exaltado no meio do Teu povo. Isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria dizer para a igreja que eu não pude estar domingo com os irmãos. Os irmãos são sabedores de que eu ia fazer a prova do Enem, e eu saí da sala de aula 10 para as 7, me sentei 12:30 e me levantei 20 para as 7. Imagine aí, irmão, parecia ali que eu tinha trabalhado no pesado o dia todo, batendo massa, porque o cansaço mental, ele também é complicado, né? E não teve condições. O culto começa às 6:30, 18:30, eu disse, minha filha, hoje os irmãos vão me perdoar, mas eu não vou. Cheguei em casa, irmão, jantei,
Na verdade, eu tomei um banho, jantei e apaguei, né? Só me acordei no outro dia, já de manhã, para ir trabalhar, tá? Então, este foi o motivo de a gente não ter estado aqui na congregação no domingo, tá? Domingo é a segunda prova, vou orar e pedir a Deus que eu saia mais cedo, né? Para estar aqui com os irmãos, tá bom? Glória a Deus. Meus amados, hoje é um culto de testemunho, nós gostaríamos de ouvir os irmãos nesta noite, tá? Gostaríamos que os irmãos tivessem as suas oportunidades para se expressar, para falar alguma coisa que Deus tem feito na sua vida. Aí você diz assim: irmão, Deus não fez nada na minha vida que eu possa falar, mas o simples fato de você estar aqui é um sinal de que Ele fez algo na sua vida. Ele te resgatou, Ele te salvou, Ele te escolheu, aleluia. E você precisa falar isso para que a vida de alguém seja edificada. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então, neste momento, nós já vamos passar a distribuir as oportunidades nesta noite, tá? Nós vamos começar logo aqui com o louvor, né? Vamos ouvir a Rosicléia logo louvando ao Senhor, tá? Louvando ao Senhor. Logo em seguida, a irmã Rosicléia, o irmão Marcos Adriano vai trazer uma saudação da parte de Deus para os nossos corações. E a igreja glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dispensaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se bastaste, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se bastaste, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia.
glória de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos gratos, irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais uma vez na casa do nosso Deus para, junto com os irmãos, se alegrarmos, né? E falarmos desse grande amor. Eu queria ler aqui apenas um versículo que se encontra em Gálatas capítulo 6 e o versículo 14, que diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus. Pequeno versículo, mas que, se a gente for parar para pensar sobre ele e trazermos para a nossa vida, nós teremos um grande exemplo, né? Que nós possamos, aqui fala que nós possamos, tenhamos que nos afastar das coisas do mundo, né? Não ter prazer mais nas coisas do mundo, morrermos realmente para o mundo e vivermos para Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igual o nosso dirigente falou, que nós temos muito a agradecer a Deus, né? Só pelo simples fato de estar aqui, já é um grande milagre, né, irmãos? Amém. Bendito seja Deus. Paulo diz nesse versículo que ele está crucificado para o mundo e o mundo para ele, né? Isso se a gente refletir nessa palavra, irmão, crucificação é sinônimo de morte. E Paulo usa essa figura para aplicar que ele não tem mais prazer nas coisas do mundo, tá? Que ele está morto para o mundo, que as coisas do mundo não fazem mais sentido para ele, e que nós possamos também aplicar isso na nossa vida, tá? Aplica isso na nossa vida, porque nós fomos chamados para servir ao Senhor e adorar ao Senhor. Aleluia. Como eu disse, hoje é culto de testemunho, tá? Se você tem um testemunho para dar, o irmão vai passar com a prancheta aqui. Eu queria que os irmãos tivessem liberdade. Quem quiser, irmão, tá? Eu quero que os irmãos sejam resumidos também no falar, tá? Uma vez uma irmã pediu para dar um testemunho, ela falou meia hora, né? Aí já é complicado, mas você pode falar 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, tá? 1 minuto dá para falar muita coisa, né? Então, o obreiro está passando aí, se você quiser falar alguma coisa da parte de Deus, tá bom? Você tem liberdade. A nossa querida irmã, eu só vejo ela nas fotos da oração de meio-dia, será que é isso? Né? Sim. Se a minha irmã quiser uma oportunidade nesta noite para falar, está aberta a oportunidade, a liberdade, tem toda a liberdade para falar, tá bom? Eu não estou participando da oração de meio-dia porque eu saio 12:30 do trabalho e não tenho condições, mas eu já vim na oração das 5, tá? Já vim na oração das 5 e essa semana eu venho de novo, viu, irmão Raimundo Carlos? Os irmãos estão orando, né? É gostosa aquela oração de 5 horas da manhã. Ano passado nós passamos o ano todo orando aqui, tá? Dava 30 pessoas, 35, né? E era uma bênção, tá bom? Então, se você quiser falar algo da parte de Deus, o obreiro está passando aí. Dê o seu nome, fale que Jesus é bom. Teu testemunho, a tua voz nesta noite, ela pode ajudar alguém, fortalecer alguém na fé. Você pode dizer assim, não, eu creio que não, mas pode sim, tá bom? Vamos ouvir a irmã Maria Duarte louvando, irmã. Pode ser? Não está em condições hoje? A garganta está inflamada, tá? Tudo bem. Então nós vamos ouvir o Josiel louvando, tá? O irmão Josiel vai louvar o Senhor, tá? Bendizer o Senhor. E o meu amado e querido irmão Raimundo Carlos logo em seguida entra com uma palavra da parte do Senhor nosso Deus, tá bom? E o nome do Senhor sempre sendo glorificado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A data do nosso retiro está chegando, tá? E daqui a pouco eu vou colocar um obreiro aí, a semelhança do Emilton, que agora está pegando os nomes de quem vai falar alguma coisa aqui nesta noite. Daqui a pouco ele vai passar com o papel pegando os nomes de quem vai, tá? Porque eu preciso ter o número exato, tá, irmãos? Nós já estamos arrecadando aqueles R$7 por pessoa,
porque precisamos sanar algumas dívidas relacionadas a este retiro. Tudo na vida tem um custo, tem uma despesa. Esse retiro também tem uma despesa. Eu estou achando barato, R$ 7 por pessoa, não está? Está barato, tá, irmão? É um valor simbólico, simplesmente para a gente quitar algumas coisas lá, o valor do local, a diária do motorista, mais alguma coisa relacionada ao ônibus, tá bom? E eu vou precisar pagar o motorista com antecipação, e eu preciso que vocês me ajudem. Daqui a pouco vai passar o obreiro pegando os nomes. Eu queria que você fosse conosco, tá bom? Eu queria que você passasse esse dia de lazer lá no balneário Recanto do Sossego, lá no Ramal da Onça. Quem sabe onde é o Ramal da Onça aqui? Levante a mão. O Ramal da Onça é passando a Vila do Caeté, dobra para a direita, tá? Um balneário lindo, irmão. Você precisa ver. A gente vai passar o dia lá comendo peixe assado com farinha de Bragança, tá? Quem levar, é claro, né? E vou levar uma rede para me deitar embaixo daquelas árvores lá, né? Vou brincar com o Pedro dentro da água lá. Eu queria que você me acompanhasse, tá bom? Nesse dia nós vamos passar o dia, vai ser o dia só para nós. E eu queria convidar você para ir conosco neste retiro, tá bom? Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu falo mais alguma coisa sobre ele. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para louvar comigo, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Como já foi falado aqui, pelo fato de estarmos aqui nessa noite, respirando, né? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que tem. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Tu és digno de louvor, de glória, de adoração, Deus. Aleluia. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te
adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Como é culto de testemunho, irmãos, vou aproveitar a oportunidade também e falar em rápidas palavras. Esse ano a igreja soube do que aconteceu, já está com um pouquinho de tempo, e o Senhor tem me cobrado para me testemunhar sobre isso, sobre o que aconteceu comigo há uns 4 meses atrás, quando passei por uma enfermidade. Eu tive um problema de úlcera, sulfurou, eu comecei a vomitar sangue e passei 15 dias internado ali no Saúde Center. E nesse período que eu passei ali internado, chegou um momento assim que eu nem comentei com a minha esposa, mas bateu um momento ali de desespero, que de manhã eu olhei, assim, eu fui no banheiro e quando eu olhei a minha imagem ali no espelho, não vi uma gota de sangue. Eu não estava amarelo, a minha feição estava verde, assim, meu rosto estava como se não tinha uma gota de sangue. Havia perdido muito sangue, eu olhava para os meus braços, tudo inchado, todo inchado. E ali bateu um desespero. O meu irmão estava comigo. Isso foi umas 5 horas da manhã quando eu acordei. E aí eu comecei a chorar. Aí o meu irmão se ouviu ali, eu chorando, e se acordou e disse: José, o que foi? Aí eu disse: mano, eu acho que eu não vou sair dessa vivo, porque eu estava me olhando ali e eu vi a minha situação. Ninguém me fala nada, mas eu pude contemplar como eu estou. E ali bateu um desespero, eu comecei a chorar muito ali, pensando na minha filha, veio pensando na minha esposa, e ali eu pensei que tinha acabado, mas o meu irmão, usado por Deus, me deu uma palavra de ânimo, me deu uma palavra ali, e eu pude glorificar a Deus. Ele pôde me fazer compreender que aquilo ali só era uma fase, era um momento, e que ainda não era um momento que Deus ia me tirar desse mundo, porque Deus ainda tem um projeto na minha vida, assim eu creio, e Ele estava certo. Graças a Deus, hoje estou aqui, depois de 15 dias eu saí dali daquele hospital. O Senhor, tomei bastante medicação, tomei 2 bolsas de sangue e pude, graças a Deus, glorificar a Deus por Ele ter restabelecido a minha saúde, ter me devolvido a vida, porque eu achei que não tinha mais nada para mim, mas o Senhor, graças a Deus, glorificou o nome dEle. Por isso eu estou aqui nessa noite, nesse momento, para glorificar o nome dEle e agradecer por tudo que Ele tem feito. Quando eu falo para as pessoas assim: rapaz, eu já tive um sangramento no estômago, como é que tu conseguiu
sair dessa. Tem pessoas que não chegam nem no hospital, mas Deus é Deus, né? Graças, eu sirvo um Deus vivo, e a minha vida está, todos os dias eu entrego na mão dele. Todos os dias eu entrego a minha vida. Senhor, a minha vida é tua, faz dela o que tu quiseres. Se tu quiser me levar, me leva, mas se tu quiser fazer a tua obra na minha vida, eis-me aqui. E Deus, Ele tem, né, me cuidado de mim, e assim como Ele tem cuidado de cada um dos irmãos aqui, né, e que nós venhamos nos fortalecer com essas palavras. O Senhor, Ele é fiel. Se você está passando pelo problema, por uma dificuldade, seja ela espiritual, seja ela de saúde ou financeira, eu quero te dizer nessa noite que tu serve um Deus vivo, um Deus poderoso, que Ele tem poder para mudar situações. Você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus que tem ouvido e ouve, tem mãos que apalpam, tem pés e andam, e trabalha todos os dias em favor daquele que serve a Ele com sinceridade e com fidelidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos. O irmão Emilton, meus amados, ele vai descer agora e ele vai pegar o nome dos irmãos que vão para o retiro conosco, tá bom? Se você vai, dê o seu nome, tá? É R$7 por pessoa. Criança de 0 até 9 anos não paga, tá? Agora, se tiver 9, como disse o Júnior aqui, né? 9 anos, 11 meses, né? E 29 dias ainda não paga, mas de 10 anos em diante, aí já vai pagar, tá? Que é para nos ajudar, tá? Nesse retiro, nesse passeio que a gente quer proporcionar para vocês, tá? Queria que os irmãos, à medida que o irmão for passando, você levanta a mão, chama ele, dá seu nome, e se você já tiver esses R$7, agilize para que nós possamos preparar tudo para estar ali no dia 15 de novembro, é um feriado, ninguém trabalha nesse dia, tá? Estarmos ali tomando banho e nos divertindo. Vamos ouvir a irmã Ana Lúcia louvando. Enquanto a irmã Ana Lúcia louva, nós vamos servir ao Senhor com dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor nosso Deus, tá bom? Após a irmã Ana Lúcia, nós vamos ouvir a irmã Ildete com o seu testemunho para a glorificação e exaltação do nome do Senhor nosso Deus. Eu saio da Madre Igreja com a paz do Senhor. Cantar o 372, para a honra e a glória do Senhor. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muita audácia será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera,
novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Por essa oportunidade, em nome de Jesus. Irmã Ildete, neste momento. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, o testemunho que eu gostaria de contar é que meu irmão, aquele que você já conhece a história, que em 2017 quase morre, há uma semana atrás, umas 2 semanas, ele passou muito mal, porque como ele ficou cadeirante, engordou e não fechou a boca, e diagnosticaram que as veias estavam tudo entupidas do coração, só tinha umas que estavam entupidas 80%, outras 90%. Aí ele se sentiu mal um dia lá no 47, onde ele mora. Aí passou muito mal, correram para cá para o Saúde Center, ele melhorou, disseram que era para fazer os exames, tudo. Começou a agendar os exames foi passando, essas coisas de plano, vamos deixar para depois, vamos agendar. Aí, acho que foi dia 14, ele passou mal do mês passado. Passou muito mal mesmo. Aí correram para o hospital, tudo. Ele melhorou um pouco. Aí, eu acho que 2 dias depois, dia 17, foi muito forte, que ele disse que ficou muito desesperado, pedia para aumentar lá o grau lá do ar-condicionado para ver se ele melhorava, e queria respirar e não podia, e pediu para botar ele lá fora, que ele disse que a sensação é que ele estavam apertando ele, que ele não conseguia respirar. Ele estava à beira do infarto, né? Aí passou essa fase, quando foi no outro dia cedo, ele ligou já do posto dizendo que já estava indo para Belém para resolver isso. Aí foi, quando chegou lá, já com os exames tudo em mão, o médico olhou e disse que estava grave e que era para internar logo. Porque quando nós fomos no começo do mês, disseram que só seria feito o procedimento depois do dia 20. Ele disse, mas eu já estou muito ruim, me sentindo mal, já tive 3 crises. Aí a moça disse assim, só se o senhor, na hora que se sentir mal, o senhor corre aqui para a emergência, porque o plano só vai liberar isso depois do dia 20. Aí meu irmão ainda ironizou, disse, poxa, mas eu moro a 200 quilômetros. Na hora que eu passar mal, eu correr para a emergência, eu vou chegar já morto. Mas, para a honra e glória do nosso Senhor, né, que está sempre como guardião, guardando a gente, protegendo. As crises foram fortes, irmão, mas eu acho que Deus botou a mão, porque em Santa Luzia não tinha nenhum recurso. Foi só oração mesmo, foi só o pedido da gente mesmo, clamando para, dado ele chegar até Belém. Ele chegou, quando o médico viu que o caso era grave, deixou ele na UTI, em observação, mas na UTI, para vocês verem que o caso estava grave. Porque estavam esperando chegar essas molas de São Paulo, aqueles estende para botar. Aí tá, acho que uns 3 dias que ele estava lá, aí deu a crise muito forte mesmo, que quando minha cunhada chegou no dia seguinte, ele estava entubado. Então a gente tem que agradecer a Deus, porque se tivesse dado uma crise forte dessa lá em Santa Luzia, que não tinha nenhum recurso, essa hora a gente já estava vendo, eram os dias que ele tinha morrido, porque foi muito forte, mas o meu pai dizia que tudo que Deus faz só contribui para o bem. E Deus faz na hora certa, né? Porque deu uma crise dia 14, outra dia 17. Mas quando deu a forte mesmo, que ele apagou, que precisou ser entubado, ele estava lá dentro do hospital, na UTI. Então, é Deus que faz isso. Foi na hora certa, porque quantas pessoas a gente já viu morrer aí na UPA? Um irmão mesmo nosso da igreja, desesperado, querendo respirar sem poder com parada cardiorrespiratória. Então, aí o meu irmão também em Goianésia, que hoje em dia vocês sabem, é fácil da gente se comunicar, nós ligamos para o meu irmão, estava todo mundo apreensivo. O meu irmão, ele não é crente, mas ele está fazendo uma campanha para ver se para de beber, vai numa igreja, vai noutra. Ele foi nesse dia, numa igreja, numa congregação lá, da mesma nossa.
Aí ele contando para o pastor, aí o pastor disse para ele que para ele ir para casa tranquilo, que quando ele chegasse ele ia ter uma boa notícia. E foi a hora que a minha cunhada saiu já da visita, já de noitinha, ligou dizendo que ele estava bem, que já tinha sido desentubado, que estava bem consciente, conversando. Então eu queria dar esse testemunho. Eu pedi oração aqui para os irmãos, muitos viram que eu pedi. Quando ele acordou que estava bem, eu agradeci. Então é isso, irmão, meu testemunho, tá bom? Eu quero agradecer a Deus, aos irmãos, a tudo e dizer que nosso Deus nunca falha. A gente tem que ter fé. Às vezes a gente é um pouco incrédulo, é falho, né? Mas a gente tem que crer, orar, perseverar e crer mesmo que Deus faz tudo certo na hora certa. E a gente tem que fazer o culto em ação de graças. O irmão estava sabendo aqui do nosso culto e foi passando. Quando foi dia 12, ele ligou e disse que ia fazer o culto. Aí eu fui para lá para o culto com ele e tudo. Então até isso a gente agradecia, porque se de repente ele morre e não tinha feito o culto, sei lá, eu acho que a gente ia ficar triste, desesperado, eu não sei, se culpando de alguma coisa, mas ele fez o culto dia 12 e depois aconteceu tudo isso. Mas para a honra e glória do nosso Deus, ele está vivo, está bem. Diz o médico que agora ele está com um coração novo. Aí agora ele vai fazer estripulia. Então é isso, irmãos. Obrigada. A paz do Senhor. Glória a Deus. Tem alguém nos visitando esta noite? Nós temos aqui a Priscila, né? Cadê a irmã Priscila? Está nos visitando ali atrás, né? Tem mais alguém nos visitando nesta noite? A igreja quer cumprimentar e deixar nossa irmã à vontade, se é verdade, digam amém. Deus abençoe, querida irmã, tá? Então nós vamos ouvir neste momento a irmã Natália. A senhora vai cantar ou vai falar, irmã? Vamos ouvir a irmã Natália e depois o Rodrigo também. Quer dar um testemunho, Rodrigo? Vamos ouvir esses dois irmãos, tá bom? Para a glória do nome do Senhor. Sal da Igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler antes, em Hebreus, capítulo 11, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu não sei se eu já comentei, mas alguns irmãos da igreja sabem que aproximadamente 1 ano e meio eu tive um nódulo na garganta. Na verdade, antes desse nódulo, eu trabalhava aqui em Capanema, em escola particular, e eu passei no concurso. E aí eu fui mal orientada, assim, as pessoas, quando eu cheguei lá, o secretário de Educação disse para mim ir, que era para eu deixar emprego, porque lá eram 200 horas, que era muito bom. E aí eu pedi demissão dos empregos que eu tinha aqui, que eram estáveis, eram bons, e fui para lá. E quando eu cheguei lá, que foi para fazer a lotação, aí eu não recebi. Não tinham 50 horas de inglês. Não tinha nem 100, que era o que eu tinha feito para o concurso. E aí eu fiquei numa situação, me sentindo mal, e eles lá me colocaram com 150 horas de português. E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando lá com 150 horas de português. E chamaram outro concursado de inglês. E aí eu fiquei, mas por que eu trabalhava em 2 interior, afastado da cidade. Eu trabalhava em 3 escolas diferentes, com horário assim, bem complicado. Eu trabalhava aqui em Capanema ainda, em uma escola só eu fiquei. Então eu trabalhava de segunda a sábado. Tinha dia que eu trabalhava lá de manhã numa escola, trabalhava de tarde na outra e de noite ainda vinha e trabalhava aqui em Capanema. Então, assim, era um horário que era muito difícil. E aí, disso, foi que eu comecei a notar que eu tinha dias que eu não conseguia falar. A minha voz não saía direito, eu começava a dar aula, a minha voz falhava. E eu gostava muito, assim, eu sempre dei aula cantando. E aí, chegou um período que eu não me sentia mais bem dando aula. Eu me sentia impotente. Eu chegava dentro da sala,
eu começava a falar, imagina só, uma sala com 30, 40 alunos, a gente chamar a atenção de um aluno, ou começar a explicar o assunto e aí a sua voz não sair. E aí eu dou aula de inglês, como que vai dar sinal, como é que faz? Aí os alunos iam na sala do diretor, eu falava com o vice, olha professor, libera a professora que ela não está conseguindo dar aula. Aquilo ali me matava, porque eu, por dentro eu ficava arrasada, eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar aula? E eu estava como no estágio probatório, então por 3 anos eu não poderia ter falta, eu não poderia me afastar. As pessoas diziam, tu não pode se afastar, porque tu está no estágio probatório. E aí isso foi me desanimando. Aí quando finalizou o ano, eu consegui terminar o ano, aí eu peguei e chamaram outro concursado, deram 100 horas para ele ir da cidade, eu disse, é injusto. Eu passei em primeiro lugar, então eu quero ir para a cidade. E aí eles disseram, não tem hora para ti. E aí eu até dei esse testemunho durante a consagração, e eu li para os meninos, lá em 1 Samuel, que quando o povo de Israel, ele pediu para Deus um rei. Só que o Senhor já tinha dito para o povo de Israel que o rei deles seria ele próprio, era Deus que ia ser o rei deles, era ele que ia guiar. Mas o povo, não sabendo, não querendo ser igual ao restante do mundo, o povo disse, não, nós queremos ser como todos os outros povos, nós queremos um rei. Aí foi o primeiro erro, porque queriam ser iguais, a gente tem que ser diferente. E eles pediram, e assim eu fiz. Eu não, em vez de eu ir lá, orar, pedir para o Senhor, Senhor, age, eu agi de mim mesma. Eu disse, não, eu passei, eu mereço esse lugar, então eu vou para a cidade. E eu fui em todas as escolas. Fui em todas as escolas, perguntando quantidade de aluno, quantas turmas tinham. E aí eu fiz a matemática, eu disse, olha, tem carga horária para mim. Cheguei na Secretaria de Educação e disse, olha, tem carga horária para mim. Porque aqui na escola tem tantas horas, só tem uma professora concursada estável, então tem que ter 100 horas para mim aqui. Então eu fui para um lugar que não me queriam. E aí chegando lá, eu enfrentei muitas adversidades. Eu não tive a mesma hospitalidade que eu tinha lá no interior. E aí eu comecei, além do problema de saúde, que a minha voz falhava e tinha dia que eu não conseguia, eu comecei a enfrentar problemas com direção. Aí chegou ao ponto de eu fiquei tão desanimada que eu não queria mais trabalhar. Eu não queria mais ir. O Josiel chegava de manhã, o Josiel dizia, Natália, tu não vai trabalhar? Eu disse, não quero ir, não vou para aquela escola. E eu faltava, eu não ia mais. Eu só tinha uma escola que era do interior que eu me sentia bem, quando era dia dessa aula eu ia. Das outras eu dizia que não. E aí eu fiz currículo, e eu disse, eu vou voltar a trabalhar em Capanema. Quando eu saí das escolas, eu pedi demissão, as diretoras disseram, Natália, se tu quiser voltar, precisar, pode voltar. E eu estava decidida que eu ia voltar, eu não queria mais ir para lá. E aí, uma diretora entrou em contato comigo, que gostava de mim, entrou em contato comigo. E ela falou para mim, Natália, não faz isso, porque concurso é uma coisa séria e tu vai perder, é uma coisa boa. E aí, quando eu voltei para lá, aí eu procurei o médico que tinha me atendido. Ele me entregou o laudo e disse, olha, era para você estar de licença, você não saiu, porque eu não tinha ido de licença, porque eu achava que ia ser ruim para mim. Ele disse, você deveria estar de licença. Aí eu fui e entreguei na secretaria, peguei o laudo, entreguei na secretaria e eles me encaminharam para o INSS. Quando eu fui encaminhada para o INSS, todo mundo dizia, olha, tu não vai passar nessa perícia. Tu não vai porque tu está falando. Eu falava assim, igual eu estou normal. Então, tinha dia que eu falava, tinha dia que ficava com pouca voz, sem voz. Mas, aparentemente, não tinha nenhum problema de saúde. Ele disse, olha, tem gente que vai lá sem a perna, não consegue a licença, como que tu vai conseguir? E aí, foi quando, depois de ter tentado todos os meus recursos, que eu me lembrei de Deus. Que eu deveria ter feito isso desde o início. E eu orei e apresentei ao Senhor, Senhor, tu sabe da minha necessidade. Então, eu pedi para o Senhor, Senhor, eu preciso passar nessa perícia. Toca no coração desse médico para dar o parecer favorável. E eu fiz a perícia, a primeira, e o médico deu 6 meses de licença. Terminados os 6 meses, eu voltei a fazer o exame. O médico disse para mim, olha, tu não pode voltar no serviço. Vou te dar mais 3 meses de licença. Se esses 3 meses terminar, antes de terminar, tu volta comigo. Antes de terminar, aí eu tirei 6 meses, mais 3 meses, 9 meses. Passei quase 1 ano em casa. Só que isso, em vez de me ajudar, piorou, porque eu já estava assim, meio que num processo de depressão. Então, ficar em casa não me ajudou. Eu fiquei triste, eu não me sentia à vontade.
E aí foi quando eu comecei a vir para as campanhas, para as terças-feiras. Eu acho que as irmãs me lembram daqui. Eu chegava aqui, já assim, umas quase 8 horas. E eu chegava, eu dobrava meu joelho e eu apresentava a minha causa ao Senhor. Que eu dizia, Senhor, como é que eu vou voltar? Quando eu voltei nas escolas, eu ouvi de diretores, olha, eu não te quero. E eu entendi, porque eu tinha, uma escola eu tinha abandonado. Eu não quis, eu não fui mais. Mas as outras escolas não, eu finalizei tudo o ano, eu simplesmente, depois da licença, não apareci. E quando eu ouvi aquilo que ela não me queria, eu disse, meu Deus, a que ponto eu cheguei para ninguém me querer? E eu peguei e disse assim, então eu acho que eu não vou passar na revisão. Se já teve tudo isso, teve a primeira revisão, eu passei, então a segunda revisão eu acho que eu não vou passar. E aí eu conversei com uma diretora, e uma das diretoras me falou, ela disse, olha, Natália, tu não foi bem avaliada na avaliação que eu fiz. Eu fiz um relatório e tu não passaste. E eu fiquei assim, aí eu fui atrás do relatório. E aí eu fui ver que o relatório que ela tinha feito foi durante o período que eu não estava trabalhando. Porque eu tinha terminado o ano, e aí eu ainda estava de licença, e eles não perceberam o término da minha licença, e me lotaram de novo na escola. Então eu passei 3 meses recebendo falta, sendo que eu estava de licença. Então a diretora ficou com raiva de mim, achando que eu estava faltando, mas na verdade eu não estava faltando. Eu estava de licença. Aí eu disse assim, então eu vou entrar com recurso com essa licença. Aí eu peguei e fiquei esperando. Aí quando foi agora dia 2 de maio, eu completei 3 anos. Só que devido à licença eu achei que ia ser prolongada meu estágio probatório. Eu completei 3 anos, aí todo mundo começou a falar, a gente vai receber agora o decreto de estabilidade. E eu, lá no íntimo, eu dizia assim, mas eu não vou conseguir. Eu dizia para mim mesma, eu não vou conseguir porque eu não passei nessa avaliação. Eu estava só esperando finalizar o estágio e dizer, olha, Natália, tu não passou. Aí eu ia ter que entrar na justiça, ver se eu conseguia reaver a vaga. E aí, dentro desse período, há uns 3 semanas atrás, eu fui na prefeitura para pegar esse relatório. E eu cheguei lá, e aí a moça pegou e me mostrou 3 relatórios, e nos 3 eu estou aprovada. E eu não acreditei. Ela disse assim, Natália, tu passou nos 3 relatórios. E assim, quando eu orava ao Senhor, eu orava, Senhor, tu sabes que eu preciso, eu não mereço, eu não sou merecedora. Eu tirei xerox, eu dei até entrada nos relatórios, guardei lá em casa. E eu disse assim, algo que para mim era impossível. Eu já dava como perdido. Eu dizia, olha, quando terminar, muito provavelmente vai ter, porque a diretora falou para mim que eu tinha, mas eu não sei como eles sumiram. E eu passei com ótimo nos 3 relatórios. E assim, só Deus para fazer isso na nossa vida. Porque o motivo de eu estar ausente era legítimo. Eu tinha sido perseguida, eu tinha sofrido, eu estava com problema de saúde e eu estava tentando trabalhar desse jeito, só que eu não tinha condições. Mas, aos olhos da lei, eu não merecia mais estar ali. Mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. E eu orei, para mim, eu não conseguia, mas eu sabia que para Deus nada é impossível. Então eu orei com fé e eu disse, Senhor, faz não a minha, mas a tua vontade. Porque quando eu fiz o concurso, na época eu fiz outros concursos. E nas outras provas que eu fiz, pontuei bem. Todo mundo dizia que eu ia passar para o concurso do Maranhão. Eu cheguei, quando eu terminei a prova, eu conferi a prova, acertei mais de 80% da prova. Eu disse, mãe, eu vou para o Maranhão. Mas quando eu orava, eu dizia, Senhor, não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Se for para eu ir lá para o Maranhão e acontecer coisas piores e não dar certo, então que o Senhor desfaça logo. Faz aquilo que é a tua vontade. Então, se for para a tua vontade que eu vá para Timóteo, aqui eu passe no concurso de Timóteo. E eu passei para lá e hoje eu posso dizer, hoje eu sou funcionária estável, graças ao meu Senhor. Tá? Então, eu queria dizer isso, que quando você tiver uma causa, você apresente para Deus. Mas não tente agir na frente do Senhor, fazer aquilo que você acha que tem que acontecer. Porque quando eu comecei a agir por mim mesma, quando eu quis, eu passei, então a vaga é minha, eu mereço estar lá na cidade. Quando eu queria agir eu mesma, quando eu não perguntei qual era a vontade de Deus, eu
tive grande problema. Mas a partir do momento que a gente reconhece que o Senhor é que está na direção e é Ele que vai à frente, é Ele que faz, a gente não precisa fazer nada, porque eu não precisei de ninguém. Eu não precisei ligar para ninguém, conversar com ninguém, não. Eu só fui lá buscar o relatório, eu já tinha marcado até hora com a advogada, que era eu só tinha 4 dias depois de pegar o relatório para entrar na justiça. Já estava tudo certinho, quando eu cheguei lá, estava aprovado nos 3. Então, esse é o nosso Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu queria falar rapidamente, que no começo do ano passado, logo quando eu me reconciliei, eu voltei para os caminhos do Senhor, uma pessoa da minha família comprou uma bicicleta para mim. E eu, certo dia, na consagração dos adolescentes de manhã, eu vim com a bicicleta e me esqueci de trazer o cadeado. E deixei aqui atrás. E aí, terminou a consagração, quando eu voltei, a bicicleta não estava mais lá, a bicicleta tinha sido roubada. E aí, quando eu voltei para casa, eu tive que dar notícia para minha mãe, para as pessoas da minha família. E aí, eu fiquei muito triste, porque eu tinha que ir para o meu colégio, muitas das vezes eu tinha 3 aulas, eu tinha que levar 3 livros, mais o meu caderno, e aí eu ia andando daqui para lá, voltava, quase meio-dia no sol quente, e ainda tinha que fazer outras coisas. E aí aconteceu de que eu cheguei para o Senhor e eu fiquei triste, muito desanimado, mas aí num certo momento eu me lembrei daquele hino da harpa que fala que em vez de nós murmurarmos, nós devemos cantar um hino de louvor ao Senhor. E aí passou por um período e recentemente a minha mãe conseguiu tirar outra bicicleta para mim, para honra e glória do Senhor, eu estou com ela. E aí a minha mãe disse assim: Rodrigo, agora essa bicicleta ninguém vai roubar de ti. Eu disse amém. Ela disse: porque se fosse eu tivesse roubado essa bicicleta de mim, eu estava reclamando, estava murmurando. E tu passou por isso tranquilo, tu não falou nada, tu não reclamou. E aí eu fiquei calado comigo, e uma das coisas que eu aprendi com o Senhor na caminhada cristã é que, independente da situação, Ele tirando ou Ele dando, Ele continua sendo Deus. Aí muitas das vezes a pessoa diz assim: mas por que Deus permitiu a enfermidade na minha vida? Por que Deus permitiu isso? Se eu só prego a palavra dEle, se eu só vivo a verdade, por que Deus permitiu isso? É porque Ele é o Senhor e Ele quer que você cresça, Ele quer que nós venhamos crescer e amadurecer na fé. E que tudo nós venhamos dar glória ao Senhor, independente das circunstâncias. Mesmo que pareça difícil, mas irmãs, é difícil dar glória a Deus quando a gente perde um familiar, quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas o Senhor, é isso que Ele quer de nós, que nós venhamos adorar, independente da situação. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os testemunhos, eles glorificam ao Senhor, tá, meus amados? Meus queridos, nós tivemos ali na Santa Ceia ontem no Templo Central, e foi uma bênção, tá? E o nosso centro de eventos, ele já iniciou a obra, tá, meus amados? Já iniciou a obra. E eu queria dizer aos irmãos que quem vai construir esse centro de eventos somos nós que vamos construir, tá? Eu queria que os irmãos sentissem a necessidade, que nós pudéssemos contribuir, tá, irmãos? Para que esse projeto ele venha a ser realizado, tá bom? Só de ferro foi comprado agora, fiado, né? Foi comprado fiado aí quase 50 mil reais. Só os ferros das sapatas, aqueles buracos que nós cavamos, estamos cavando lá, tá bom? Então, a visão de alguém é essa: não, é o pastor que tem que se esforçar, são os obreiros, são os dirigentes de congregação. Essa visão é errada, é distorcida, tá? Somos nós, a igreja, o centro de eventos, ele pertencerá, eu posso dizer que já pertence pela fé à igreja do Senhor. Então somos nós que vamos construir. Eu estou aqui com alguns envelopes, tá? Esse envelope ele tem a fachada do centro de eventos, a foto da fachada, tá? E eu queria que os irmãos nos ajudassem, irmãos, tá? Eu vou ficar falando aqui até dezembro, até o dia que me tiraram daqui, tá? Sobre isso aqui. Eu queria que os irmãos pegassem esse envelope, mas pegassem com compromisso. Se for para pegar e deixar lá dentro da Bíblia e nunca mais olhar para ele, não pegue, tá bom?
eu queria que os irmãos pegassem e colocassem uma oferta de amor, tá? Eu vou fazer um propósito lá, eu e os obreiros e muita gente, nós vamos dar uma diária do nosso salário. É só pegar o que a gente ganha e dividir por 30, né? Aí vai dar um dia de trabalho, tá? Se os irmãos sentirem de Deus, tá? De contribuir, pegue e faça isso. Eu queria que os irmãos ajudassem, que os irmãos sentissem essa necessidade e abraçassem essa causa, porque essa causa é nossa, tá? Tem alguém falando mal aí, tem alguém murmurando, a gente não vai dar ouvido para Sambalá, nem para Tobias, nem para Gesem, o arábio. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. O livro de Neemias fala que quando a reconstrução dos muros iniciou, esses 3 elementos foram oposição. Tentaram matar Neemias, né? Fizeram uma emboscada, disseram que a obra não... tramaram um projeto para a obra parar, para a obra não continuar. O certo é que Neemias em 52 dias levantou os muros. E a Bíblia diz assim, os muros ficaram levantados em 52 dias, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então eu queria que você tivesse ânimo, que você abraçasse essa causa, tá? Lá nesse local, nesse prédio, almas vão aceitar Jesus como Salvador, vão se reconciliar, vão ser curadas, vão ser libertas de demônios, tá? O nome de Jesus vai ser glorificado. Então esse prédio é para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu queria que os irmãos pegassem, tá? E trouxessem uma oferta de amor, irmão, tá? Uma oferta de amor. Os obreiros vão descer agora, tá? E vão distribuir, tá bom? Vão distribuir. E eu queria que os irmãos pegassem, tá? E abraçassem a causa em nome de Jesus. Distribua aí para vocês 3 e distribua para os irmãos em nome de Jesus Cristo. Eu queria falar uma palavra rápida para os irmãos nesta noite, tá? Enquanto os obreiros distribuem, tá bom? Eu queria ler uma palavra nesta noite, tá? Você pode ficar sentado mesmo aí, pegar seu envelope, tá? Mas pode abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 15, e o versículo de número 47, que diz assim: E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o puseram, ou onde o punham. Marcos 15, 47. Eu vou ler de novo, tá bom? Eu vou ler de novo. Marcos 15, 47, diz assim: Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, Maria Madalena, ela é uma figura muito influente no Novo Testamento, tá? Eu queria a atenção dos irmãos nesta noite, se for possível, tá? Maria Madalena, ela é uma figura muito influente nas páginas do Novo Testamento, tá? E no ministério de Jesus também. É uma pessoa que se destacou, e eu vou mostrar por quê, tá? O seu sobrenome, Madalena, significa que aquela mulher que se chamava Maria, ela era oriunda de uma localidade. Essa localidade é apresentada no Novo Testamento, ou seja, no Novo Testamento, perdão, com 3 nomes que significam a mesma localidade, o mesmo vilarejo. Magdala, que é citada na Bíblia, né? Como Magadã, tem uma referência bíblica, eu posso mostrar para vocês depois, tá? Dalmanuta, né? É a segunda referência. São essas 3 palavras que aparecem nas páginas do Novo Testamento. Maria Madalena, ela era originária dessa vila de pescadores, chamada Magadã, Magdala ou Dalmanuta, tá?
Essa vila era uma vila que vivia, uma cidade que vivia da pesca artesanal. Magadã era uma vila de pescadores muito conhecida, próxima ao mar da Galileia, nos dias do Novo Testamento. E era também conhecida pela sua... era muito conhecida porque ali se preparava peixe salgado, peixe defumado, era comercializado naquela localidade. Então, muitas pessoas afluíam para ali, tá? Para adquirir aquela mercadoria, os pescadores, os barqueiros, para comprar aquela mercadoria para distribuir para outras cidades. Então, Maria, ela é originária desta cidade, tá? Muita gente confunde Maria Madalena com a prostituta, né? Com a mulher que foi pega em adultério, no capítulo 8 de João, se não me falha a memória, tá? Mas não são a mesma pessoa, tá? Alguém confunde também Maria Madalena com aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que não se trata da mesma pessoa, tá? Não se trata da mesma pessoa. Muito pelo contrário, a Bíblia não fala que Maria Madalena foi prostituta. Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. A biografia de Maria Madalena não é apresentada nas páginas do Novo Testamento. Diz simplesmente que Maria, chamada Madalena, uma mulher a qual Jesus expulsou 7 demônios, tá? Foi uma mulher que, após ser liberta por Jesus, ela passou a acompanhar Jesus durante todo o seu ministério, e ela também patrocinava o ministério de Jesus. Aí eu vou trazer agora para cá, justamente para esses envelopes, que eu notei que pouca gente pegou, não foi? Pouca gente pegou, ou eu me enganei? Muita gente pegou, então eu me enganei, porque a lente do meu óculos, ela me prejudicou muito nessa prova do Enem, irmãos. Você não imagina. O óculos, eu lia 90 questões, imagine aí, 90 questões mais a redação, né? E o tema não foi muito fácil. Mas a gente desenvolveu ali. Vamos ver o que é que Deus tem para nós aí, né? Se eu não passar dessa vez, mas eu vou ficar tentando até eu chegar lá, em nome de Jesus, tá? Então a lente do meu óculos, no momento da prova, doía. Eu tirava o óculos, a vista doía. Eu colocava, doía de novo. Teve questões que eu tive que ler 3 a 5 vezes para poder responder. E isso tomou muito meu tempo, né? Isso eu já fiz o Enem já umas 2 vezes. Nunca aconteceu o que aconteceu domingo passado. Sempre eu faço primeiro a redação, né? Mas como o tema não estava muito fácil, eu comecei a fazer as questões para ver se clareava mais a mente, né? E à medida que eu ia respondendo, foi aparecendo algum assunto relacionado ao tema, e a gente foi desenvolvendo ali. Eu sei que eu vim passar a limpo, né? Do rascunho para o papel mesmo definitivo, faltando 1 hora para terminar. 6 horas da tarde eu vim, e ainda faltava algumas questões, e o meu óculos me atrapalhou. Foi por isso que eu vi que pouca gente pegou, mas o Emilton me disse que muita gente pegou. Realmente tinha 50 envelopes aí, só tem um pouquinho. Eu peço perdão aos irmãos, tá? Eu vou fazer uma campanha para ver se eu troco esse óculos daqui para dezembro, né? Para mim entrar o ano novo com um olho de vidro novo, né? Muito bem, vamos voltar para cá. Essa mulher, ela patrocinou o ministério de Jesus. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Ela era uma mulher de posses, bem sucedida. Eu vou falar em rápidas palavras, tá? Em outra oportunidade a gente pode aprofundar esse assunto. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes,
e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A versão atualizada diz assim: e muitas outras que os serviam com seus bens, né? Ou seja, tanto fazenda quanto os bens, essas mulheres aqui, elas patrocinavam o ministério de Jesus. E diz a história, não a Bíblia, porque isso que eu vou falar agora não está na Bíblia, diz a história, a tradição, que Maria Madalena, ela era uma mulher que recebeu uma grande herança, tá? Uma herança exorbitante, muito grande, e ela passou a ser bem-sucedida, né? Dizem alguns estudiosos que o seu pai, que trabalhava justamente com esse tipo de produto que eu falei ainda agora, ele faleceu e deixou a herança para Maria Madalena. E ela era uma mulher que vivia oprimida por espíritos malignos, mas ao se deparar com Jesus, ela foi liberta, aleluia, e passou a servir Jesus. E eu vejo muitas coisas na vida de Maria Madalena. Vamos voltar para lá, para Marcos 15, 47. Então, meus amados, essa mulher foi liberta de 7 demônios. O número 7 na Bíblia é o número da plenitude de Deus, da perfeição de Deus. Quando a Bíblia diz que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, a Bíblia está dizendo que ela foi liberta completamente, porque se o número 7 é o número da perfeição, ela foi perfeitamente liberta, aleluia, pelas palavras e pelas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a gente traz para a nossa vida isso agora, tá? Porque muitos de nós estamos na igreja há muito tempo, muitos até nasceram no Evangelho, mas ainda não foram libertos. Ainda não foram libertos. É o caso de Pedro. Você se lembra de Pedro? Lá em Lucas, já no capítulo 20, 21, Jesus chama Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás se apresentou diante de mim e me pediu uma coisa, para te peneirar, para cirandar contigo. Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tudo que eu estou falando aqui está escrito. Eu não lembro a referência, porque essa Bíblia aqui não é aquela que eu sei onde está escrito, né? Essa Bíblia é nova, eu ganhei de presente, tá? E eu, folheando aqui ela, eu não sei achar a referência, mas na minha outra, que só falta falar, aquela outra bem velhinha, eu sei onde é que está escrito, eu posso, em outra oportunidade, dar referência para os irmãos. Jesus disse assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, cirandar contigo. Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí Jesus complementa essa frase e diz assim: tu, porém, quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Ora, mas Jesus não chama Pedro logo no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele não é um dos primeiros discípulos de Cristo a ser chamado. Dos 12 que Jesus escolheu, Pedro e André foram os primeiros, porque eram irmãos. Está escrito, foram os primeiros a ser chamados por Jesus. Ou seja, Pedro teve o privilégio de acompanhar Jesus quase que todo o seu ministério terreno, que durou aproximadamente, 2 anos e meio a 3 anos, tá? Ele estava com Cristo, ele via os milagres, ele acompanhava Jesus nas campanhas de evangelização e de ensino por todo aquele vilarejo, mas ele não era convertido ainda, não era convertido, tá? Essa mulher foi liberta. Muitos de nós, irmãos, precisamos nos libertar dos vícios, tá? Das coisas do passado, porque às vezes a gente chega aqui na casa de Deus, e a gente chega com todo tipo de coisa que a gente veio do mundo, mau costume, muita coisa, tá? Só que quando a gente chega, a gente tem que vir mesmo do jeito que a gente está, Tem até um corinho, que diz: eu venho como estou, A gente deve vir como está, e Jesus nos aceita. Quando nós chegamos aqui, muitos de nós com traumas, muitos de nós com coisas que aconteceram no passado, consequências do pecado, aí Jesus nos recebe, Mas a gente tem que entender o seguinte, que ao chegar aqui a gente precisa andar em novidade de vida. Não é o que a Bíblia diz lá em Coríntios?
Eis que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós devemos nesta noite, meus amados, olhar para a nossa vida e ver se não tem alguma atitude, algum pensamento, alguma coisa que nós praticávamos lá no mundo, que muitas das vezes está dentro de nós ainda, nos atrapalhando de servir a Deus, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Os maus pensamentos, os pensamentos de pecado, que permeiam muitas das vezes a nossa mente, o nosso intelecto. Você pensar, muitas das vezes, meus amados, você está em um determinado local e pã, vem um mau pensamento. Principalmente quem já foi do mundo, que nem eu, praticou todo tipo de farra, de barbaridade lá fora. Muitas das vezes a gente está assim e de repente vem um mau pensamento, né? Isso não é pecado. Pecado é você dar vazão a esse pensamento, tá? E praticar aquilo que você pensou. Porque tem gente que pensa que pensar... Pecado é você alimentar, é você se deleitar naquilo que você está pensando, né? Aquele ato do passado. Isso é pecado. Agora, vir na tua mente algo que você praticou no passado e você repreender e não cair naquela cilada, isso é comum na vida do cristão. Nós precisamos andar de vitória em vitória. Nós precisamos avançar, precisamos nos libertar verdadeiramente, como essa mulher foi liberta, Maria Madalena. Jesus expulsou 7 demônios. E a partir do momento que ela foi liberta, você encontra ela patrocinando aqui já o ministério de Jesus. Ela não largou mais Jesus a partir dessa libertação, porque o crente liberta, ele quer estar com Jesus. O crente liberto não tem prazer nas coisas do mundo, ele não tem prazer na prostituição, ele não tem prazer na bebedice, ele não tem prazer no mundanismo, ele não tem prazer em nada disso, ainda que ele vinha vacilar uma vez, mas ele se reergue novamente, aleluia, e continua trilhando nos passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, meus amados irmãos, você pode até abrir, primeira epístola de João, já perto de Apocalipse, tá? Capítulo 2, versículo 1, ele diz, meus amados irmãos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, aleluia. Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 1, é assim que está escrito aí, né? E a Bíblia diz mais lá no livro dos Salmos, ainda que o justo caia 7 vezes, não permanecerá prostrado, porque o Senhor o levantará novamente, louvado seja Deus, aleluia. Precisamos ser libertos, irmãos. Precisamos de libertação. Não podemos alimentar pecado, guardar pecado dentro de nós. Essa mulher não guardou nada de ruim dentro dela. E uma prova disso é que ela seguia Jesus. A pessoa que está em pecado, ela não tem prazer nas coisas de Deus. Ela não tem prazer de estar na casa do Senhor. Porque isso aqui, para ele ou para ela, é irrelevante, isso aqui não tem graça, isso aqui não tem sentido para quem alimenta a sua alma no pecado, a sua carne, mas para aqueles que estão enxertados em Jesus, ligados no Senhor, isso aqui tem muito sentido, isso aqui não tem preço que pague esse momento na presença de Deus, e ele ou ela tem prazer de servir a Deus, de estar na casa do Senhor e de se separar do pecado. É isso que Maria Madalena fez. E eu vejo essa prova porque ela acompanhou Jesus, ela foi com Jesus até o fim. Se você lê todo o Evangelho, você vai encontrar Pedro negando Jesus, você vai encontrar os outros discípulos fugindo, Marcos correndo, só vestido com um lençol, fugindo, quando os sacerdotes e os anciãos chegaram no jardim para prender Jesus. A Bíblia diz que todos os apóstolos se dispersaram, mas ela estava presente lá, ela acompanhou o julgamento, aos pés da cruz ela estava lá, no ato da ressurreição ela estava lá. Então eu vejo aqui essa mulher, aleluia, como um exemplo,
a ser seguido nesta noite, de apego, de amor ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Estava lendo uma frase, irmã Natália, de Agostinho, de Hipona, né, grande filósofo e também teólogo, tá? Ele diz o seguinte: a maior medida do amor é amar sem medida. É uma frase de Agostinho de Hipona. E eu fiquei analisando isso. A maior medida do amor é amar sem medida. Eu me lembrei de João 3,16. O amor sem medida de Deus, aleluia, foi derramado em nossos corações. Deus nos amou sem medida. Ele não mediu esforço para nos amar, porque aos olhos humanos, quem era que iria amar um grupo de pessoas que só servia para afrontar a Deus desde o início da criação? Quem era que iria nos amar com amor de tal maneira? Será que você tem condições de amar uma pessoa que só te ofende, que só te calunia, que só faz mal para você? Será que tem condições isso aos olhos humanos? Pois foi isso que Deus fez, eu e você. Desde o início, nós só servíamos para afrontar a Deus, e ainda afrontamos a Deus todos os dias com os nossos pecados, porque pecamos pelo pensar, pelo falar, pelo agir. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A longanimidade, você sabe o que é ser longânimo? Você sabe o que é longanimidade? É ter paciência, é suportar outra pessoa com as suas fraquezas. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Ele nos suporta, Ele nos perdoa todo dia, aleluia. Essa é a medida do amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos amou, e nós precisamos amar Jesus também, como essa mulher amou. João 15, ou seja, João 21:15, a Bíblia diz que Jesus chega diante de Pedro e diz: Pedro, tu me ama mais do que esses outros que estão aqui? Jesus estava com os 12. Jesus estava com alguns discípulos, na verdade, perdão. No capítulo 21, ele estava com alguns discípulos ali. Ele aparece já, depois da sua ressurreição, a Pedro e faz a pergunta, João 21:15. Pedro, tu me ama mais do que esses outros? E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Pedro responde, eu te amo. Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. E essa pergunta, tu me amas, é repetida 3 vezes. Por que isso? Porque Jesus tem interesse em saber se nós amamos Ele verdadeiramente ou não. Aleluia. Se Ele nos amou de uma tal maneira, nós precisamos nos esforçar, fazer de tudo para amar o nosso Deus. Como diz a palavra: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, conforme as tuas forças. E eu vejo isso em Maria Madalena, tá? Vejo isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aquela mulher, ela acompanhou o julgamento de Cristo. Ela não abandonou. Os discípulos abandonaram. Eu vejo Maria Madalena como um exemplo de serviço cristão. Ela tinha prazer em servir. Ela queria fazer algo para Jesus. É por isso que ela se disponibilizou a patrocinar o seu ministério. E nós, irmão, a gente tem prazer nas coisas de Deus? Será que a gente tem prazer, ou a gente vem para a igreja como se fosse uma carga a se carregar? Porque hoje em dia, vir para a igreja, vir para o culto, para alguém é uma carga, é um martírio. Mas tem culto de novo hoje, já teve domingo, já tem hoje de novo, já tem quinta-feira, ele já vai falar de novo sobre o Apocalipse capítulo 20, de novo. Para alguém isso é um peso, é uma carga a ser carregado. Mas para quem está, aleluia, intimamente ligado com Jesus, isso é prazeroso, isso é gostoso. Orar, estar na casa de Deus, ler a Bíblia, se separar do pecado, aleluia, só é prazeroso para quem ama a Deus verdadeiramente. Louvado seja Deus. E essa mulher amava, e ela provou com atitudes. Porque dizer que ama, irmão, dizer que ama, as palavras voam ao vento. Eu te amo. Todo mundo diz isso, né? Eu te amo, fulano. Eu te amo. Mas e as atitudes dele ou dela condizem com as suas palavras?
Existe um provérbio árabe que diz o seguinte, né? As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Você entendeu isso aí? As tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Ou seja, as atitudes falam mais do que palavras. Quando Pedro diz, Pedro, tu me ama? Aí Pedro diz, eu te amo. Aí Jesus diz, então prova que tu me ama, apacenta, faz alguma coisa para mim, te envolve na minha causa, na minha obra, aleluia. Porque a Bíblia diz em João 13,16 que Deus amou, mas provou que amava, aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira, se ficar só aí, Deus tinha nos amado só de palavra, mas a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele fez alguma coisa pelo mundo, Ele entregou o seu Filho único, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Prove que você ama a Deus com as suas atitudes, tá? Entrega verdadeiramente o teu coração para Jesus e prova para Ele e para ti mesmo que você ama a Deus. Você só vai provar isso com atitudes, com santificação, com separação da tua vida para Deus. Foi isso que essa mulher fez, aleluia. Ela serviu, irmão, servir é uma benção. Nós somos servos de Deus, tá? Nós temos que entender que nós fomos chamados para servir. Eu gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo, é o primeiro versículo de Romanos capítulo 1. Sabe como é que está escrito lá? Está escrito, na minha Bíblia diz assim, Paulo, tá? Servo de Deus, chamado para ser apóstolo e separado. Veja se é isso mesmo. A minha mente às vezes ela falha um pouco. Romanos 1:1. Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. É isso? É dessa maneira que está aí? Mais ou menos, porque tem versão que muda um pouco, mas ele se apresenta primeiramente como um servo nesse versículo aí. Ou não é? É ou não é? Ele diz, quem está escrevendo aqui é Paulo, o servo. Paulo tinha de tudo se ele fosse um empolgado para aparecer. Paulo era formado nas melhores faculdades da sua época, era poliglota, tá? Tinha dupla nacionalidade, era um homem culto, um homem formado, mas ele se apresenta como servo. Foi isso que Maria Madalena fez. Marcos 10:45 diz assim, porque o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate a muitos. Marcos 10:45. Você foi chamado para servir a Deus, para fazer algo para Deus, aleluia, para servir a Deus com a tua vida. Maria Madalena fez isso e nos deixa o exemplo, aleluia. Vamos terminar. Ainda tinha muita coisa para falar aqui, mas eu vou parar. Eu vou finalizar. Se você ler lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, eu não lembro bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela está no jardim onde colocaram o corpo de Jesus, e ela está chorando. Ela chorava muito, e de repente aparece um homem diante dela, e ela olha e pensa que fosse o jardineiro, né? Ele perguntou para ela, por que tu choras? E ela não conheceu o que era Jesus, porque muitas das vezes quando a gente está muito angustiado, a gente se esquece. É João, né? A gente se esquece que Jesus está perto de nós. A angústia, muitas das vezes, ela faz com que nós nos esqueçamos de que Deus está perto de nós. Porque lá em Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele está perto de ti. A gente mesmo esquece muitas das vezes que Deus está perto. Emanuel é o nome dele, Deus conosco, Deus presente, Ele está perto. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas a gente, diante das adversidades e dos problemas, a gente esquece que Jesus está perto. Maria, quando olhou, estava muito triste, angustiada. Quando ela olha, vê aquele homem,
A Bíblia diz que ela supunha que fosse ele o jardineiro, né? Aleluia. E de repente ela pergunta para ele, diz assim: Senhor, onde colocaram o corpo do meu mestre? Foi tu que tiraste ele daqui? Me diz aonde está. Ela estava falando com Jesus sem saber que era ele. E de repente ele chama ela pelo nome, Maria. E ela reconheceu que era o Senhor, aleluia. E aí ela foi para abraçar Jesus, para agarrar os pés de Jesus. Jesus disse: não me detenhas. Vai e diz aos meus irmãos que eu estou indo adiante deles para a Galiléia, aleluia. Jesus não apareceu primeiro nem a Pedro, nem a João, que era considerado o apóstolo amado, o homem que encostava a cabeça no peito de Jesus e perguntava na noite da ceia: quem é o traidor? Aleluia. Tinha intimidade com Jesus. Jesus não apareceu a nenhum desses, apareceu aquela mulher, porque ela demonstrou para Jesus que o amava verdadeiramente. Jesus premiou ela, disse: eu vou aparecer primeiro a ela, consolou ela, e ela se tornou a primeira missionária, porque foi ela que foi dizer para os apóstolos que Jesus estava vivo. Eles nem acreditaram ainda, demoraram muito para acreditar. Então, meus amados, aquela mulher é um exemplo de libertação, de serviço, de amor, que nós possamos trazer isso para a nossa vida. A palavra de Deus, ela só funciona na nossa vida quando a gente aplica ela no nosso dia a dia, tá? Então as pregações que a gente faz aqui, as palavras, é para ficar gravada no coração e para ser colocada em prática. Antes de eu pregar um sermão aqui para vocês, eu prego ele primeiro para mim. Eu coloco ele em prática, porque se eu não praticar o que eu estou falando aqui, eu sou um hipócrita. Que nós possamos guardar a palavra de Deus dentro do coração, tá bom, meus amados? Deus nos abençoe. Vamos parar, são 9h10, tá? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero dizer aos irmãos que eu estou pelejando para a gente terminar a pintura da congregação. Amanhã não vai ser possível, quinta-feira não vai ser possível também. O congresso, os irmãos estão envolvidos no congresso. Eu não vou mexer com os irmãos agora, para eles ensaiarem, participarem da festa deles. Agora, quando terminar o congresso, nós vamos pintar ela, tá? Eu quero contar com o apoio de vocês, viu, Benedito? Tá? Cadê o Rodrigo? Está ali, né? Os meus companheiros que têm me ajudado aqui já está, né? Lá fora já está praticamente, só falta a frente ali. E mais uma mão aqui do lado. Aí depois a gente pinta em cima e pinta aqui dentro e vai ficar tudo bonito para a glória do nome do Senhor. Eu quero contar com o apoio dos meus companheiros. A gente vai trabalhar sempre pela parte da tarde, que é quando eu chego, só trabalho até 1h da tarde, tá? Aí a gente vem aqui, fica até 6 horas aí, trabalhando para deixar a casa de Deus bonita. Quinta-feira é o culto de ensino. Apocalipse capítulo 20, o juízo final, tá? Eu quero a presença de toda a igreja, tá? A presença de toda a igreja, que é uma palavra muito boa, o capítulo 20, tá? Eu não vou falar nada relacionado a ele agora. Tem alguém me perguntando já pela rede social: irmão, o que é que significa isso? Eu disse: vá para a congregação quinta-feira que você vai ouvir lá. Não vou adiantar nada, tá bom? Quinta-feira a gente vai aprender a palavra de Deus aqui para nosso crescimento e a nossa edificação, tá? E domingo a nossa escola bíblica dominical tem um anúncio aqui, cadê? Sobre o negócio do festival do açaí, né? Não sei onde eu deixei, está aqui. Segundo festival do açaí, da Umadecap. Açaí com charque, açaí com peixe frito, açaí com camarão, açaí com calabresa. É domingo, tá? Dia 10, né? Parece que é R$7 a porção aqui, de açaí com charque, açaí com peixe frito, açaí com camarão, açaí com calabresa. Se vocês não quiserem ir lá no Templo Central comprar, é só ligar que eles vão deixar, né? Faz entrega a domicílio, tá? A gente vai passar o número para vocês, depois vocês entrem em contato aqui com o Emilton Gouveia, que com certeza a liderança vai passar esse número para ti, né? E a gente vai apoiar aí esse evento da Umadecap. Enquanto vocês vão estar tomando açaí com peixe frito, eu vou estar queimando neurônio em uma prova de física, química, biologia e matemática, ali no Dom João VI, que é onde eu estou fazendo a prova, tá bom? Então aproveitem aí. Eu não vou tomar açaí, senão se eu tomar esse açaí eu não faço essa prova. Eu vou dormir lá na cadeira, né? Porque o açaí deixa a gente meio pesado. Então aproveitem bem, tá bom, meus amados? E apoiem o trabalho da Umadecap, em nome de Jesus, tá? Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador nesta noite? Alguém para se reconciliar? Se tiver, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, irmão Raimundo Carlos. Venha.
O irmão Raimundo Carlos nos procurou pedindo oração, tá? E ele quer se retratar com Deus desta noite, tá? Deus conhece o coração do nosso irmão, a sinceridade, o amor que ele tem evidenciado e demonstrado para com o Senhor e para com essa casa, tá? Então aqui está o nosso irmão, nós vamos orar por ele. Se o irmão quiser pedir perdão à igreja, diga: eu peço perdão à igreja em nome de Jesus. Amém? A igreja quer orar pelo nosso irmão e perdoar ele, se é verdade, digo amém. Dobre o seu joelho, meu amado. Vamos orar pelo Senhor em nome de Jesus, tá? Eu quero chamar aqui a irmã Cléubia, é isso? Vem aqui na frente, e a sua filha também. Como é o nome dela? Taila, Laila, a Laila e a Cléubia, né? São nomes diferentes, né? São nomes diferentes, são nomes bonitos também, tá? As nossas amadas irmãs estão vindo se congregar aqui conosco, é isso, né, minha irmã? Tá? Estão vindo se congregar, de onde é? Lá da Alfa, é? Da Alfa. Está morando no bairro agora, está morando próximo à congregação, que bom. Aqui estão as nossas amadas e queridas irmãs. Eu pergunto se a igreja recebe as nossas amadas irmãs com amor, com carinho. Se é verdade, fiquem de pé e digam amém. Isso foi só o ensaio, vocês vão dizer amém para valer agora. Vamos lá? Amém. Aí, irmã Cléubia, olha, a igreja lhe recebe, tá? Juntamente com a sua filha. Se a senhora quiser dobrar o joelho, a Bíblia diz que... a Bíblia não, tem um corinho que diz que de joelho é melhor. Na harpa, né? Tem um hino da harpa que diz de joelho é melhor. Nós vamos orar agora pelo irmão Raimundo Carlos e pelas nossas irmãs que estão vindo se congregar conosco nesta noite, tá? Queria orar pelos nossos irmãos. Vamos orar. A igreja estende a mão para cá em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Meu Deus, eu te agradeço nesta noite, meu Pai, pelos louvores. Te agradeço pelos testemunhos, meu Pai, dos meus irmãos. O Senhor tem dado vitória a cada um deles, aleluia. Deus eterno, em nome de Jesus, continua derramando das tuas bênçãos sobre a vida do teu povo. Aqui está o meu querido irmão Raimundo Carlos, Senhor, o teu filho, o teu servo. Tu conhece o coração dele, a mente. Tu conhece, meu Pai, a vida dele. Deus eterno, ele está aqui pedindo perdão a ti, meu Pai, e a tua igreja, Senhor. Deus eterno, nesta noite, Senhor, perdoe os pecados do meu irmão, cubra ele com seu sangue, Jesus. Deus eterno, que o Senhor venha, meu Pai, aleluia, abraçar o meu irmão nesta noite, aleluia, perdoando os seus pecados, pela sinceridade do seu coração, aleluia, e que ele venha continuar sendo uma bênção na tua casa, na tua obra, na tua seara. Venha dar forças para o meu irmão, Senhor. Venha dar força para ele continuar na caminhada, na peleja, aleluia, nessa caminhada em direção ao céu. Espírito Santo de Deus, toma de conta da vida do teu filho, aleluia, e que os projetos e sonhos dele venham ser estabelecidos pela tua mão, em nome de Jesus. Toma de conta da vida dele, em nome de Jesus. Te apresento a irmã Cléubia e a sua filha, Senhor, que estão vindo congregar aqui nesta casa, a partir de hoje, Pai amado e santo, aleluia, ser com as tuas servas, aleluia, e que elas venham, meu Pai, dar frutos aqui neste lugar, para a glória do teu nome. Abençoe a vida das tuas servas, aleluia, abençoe a casa, dê saúde, abençoe também os sonhos e projetos que venham ser estabelecidos pelo Senhor, aleluia. Pai querido e santo, eu oro pelo centro de eventos, Senhor. Pai amado, teu povo abraçou a causa. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar distribuindo os envelopes, nós vamos continuar de mãos dadas com a liderança da nossa igreja, para que esse trabalho venha a ser realizado em nome de Jesus. Envia os recursos necessários e que o teu nome seja glorificado com a construção daquele prédio. Pai amado, despede o teu povo em paz, leva o teu povo em paz para os seus lares. Nos leva, nos dá uma noite de bênção, uma noite tranquila, nos dá um sono tranquilo, e se a tua vinda se desta noite, Pai amado, nos leva para estar contigo para todo sempre, na tua glória. É o que nós te pedimos, meu Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai,
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe os irmãos e até quinta-feira. Amanhã haverá oração, 5 horas da manhã e também meio-dia aqui na congregação, tá bom? Que Deus abençoe e dê uma ótima quarta-feira para todos vocês, tá? Em nome de Jesus. Irmão Raimundo Carlos, quero lhe dar um abraço e falar com o senhor.